Olá a todos, sejam bem-vindos a esta apresentação em que eu vos vou falar sobre o que é programação de computadores. O meu nome é Pedro Vasconcelos, sou docente do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e dou aulas frequentemente na licenciatura em Ciência de Computadores. Para vermos o que é programação, eu escolhi aqui uma citação de um cientista de computadores norte-americano, Donald Knuth, que eu acho que é particularmente engraçada e motivadora. E ele diz, traduzido para português, a programação é a arte de dizer a um ser humano, um outro ser humano, o que queremos que o computador faça. E esta citação tem um aspecto muito caricato. Uma delas é focar a programação nos seres humanos e não nos computadores, e a outra é a parte da arte. Portanto, o Donald Knuth é um defensor da ideia de que a programação tem um aspecto criativo e não é apenas mecânico. É verdade que se nós tivermos um programa, podemos analisá-lo com métodos científicos e matemáticos e obter, por exemplo, informação, saber se o programa está correto, fazer uma comparação entre dois programas, ver qual será o melhor. Esses aspectos são científicos. O processo de criar um novo programa não é algo que nós possamos pedir a uma máquina para fazer, pelo menos ainda não, neste momento. E, portanto, é um processo criativo que exige uma atividade de escolhas e de decisões mais próximo da criatividade humana do que da engenharia ou da ciência. Mas também é um processo que envolve rigor, porque nós temos que, para explicar como fazer uma tarefa a um computador, ser muito rigorosos na maneira como ela é feita. E, portanto, um programa é uma forma de tornar rigoroso alguma coisa que até ao momento em que nós não tínhamos um programa não é tão rigorosa. E essa explicação deve servir quer para os computadores correrem o programa, mas quer também para os seres humanos. E este aspecto é muito importante porque os seres humanos necessitam de ler programas muito mais vezes do que escrever programas. Os programas normalmente duram bastante tempo, são mantidos, ou seja, é necessário fazer alterações passado algum tempo, e, portanto, nós necessitamos de ter a capacidade de os compreender. Isto é particularmente importante na sociedade atual, em que nós temos computadores usados ubiquamente em todas as áreas e em áreas críticas, em que o custo de não compreendermos o que o programa pode fazer pode ser problemas de segurança ou bugs, erros nos programas de computadores. Eu vou pegar o problema de programar com um exemplo, e escolhi um exemplo particularmente simples, mas que mostra esta ideia de explicar rigorosamente como fazer alguma coisa. E o problema é o de calcular raízes quadradas sem ter uma função de raiz quadrada numa calculadora pré-definida ou num computador. Uma calculadora básica que só tem as 4 operações elementares, não é? O mais, o vezes, a divisão e o menos. Eu quero fazer raízes quadradas. E, portanto, eu quero programar ou explicar como fazer raízes quadradas só com estas funções. E vocês podem começar por pensar em definir matematicamente o que é o problema que eu estou a querer fazer. Eu tenho que saber o que é que estou a querer fazer. E a matemática é uma excelente linguagem para sermos rigorosos no que queremos fazer. A raiz quadrada de um número, A, é um outro número, x, tal que, se eu multiplicar por si próprio, dá-me o meu A. X vezes x, ou x ao quadrado, é igual a A. Isto é uma definição em matemática. E é uma definição perfeitamente rigorosa. Mas não é uma forma que nos explique como calcular a raiz quadrada. Não é um procedimento efetivo. Em ciência de computadores diz-se que não é um algoritmo, porque aqui não está indicado um conjunto finito de passos que nos leve a chegar ao cálculo da raiz quadrada. Só está indicado o que nós queremos calcular, mas não como calcular. Portanto, precisamos de arranjar aqui um algoritmo para resolver este problema. E vamos usar um algoritmo que é bastante antigo e que é baseado numa ideia de fazermos aproximações. Se eu tiver um candidato ou uma aproximação à raiz quadrada, eu posso obter outra que é melhor, uma que é ligeiramente melhor, fazendo uma conta relativamente simples, que é assim. Eu tenho o meu x, que é a minha aproximação. Se eu fizer x mais o a, que é o número do valor da raiz quadrada, a dividir por x e tomar a média, a dividir por 2, isto vai me dar um x', que é uma melhor aproximação. Por exemplo, se eu começasse a querer calcular a raiz quadrada de 2
E começava com uma aproximação grosseira, 1,5, que é bastante longe da raiz quadrada. A raiz quadrada de 2 é cerca de 1,42. 1,5 era a minha aproximação inicial. Se eu fizesse aquela conta, 1,5 mais 2 a dividir por 1,5 a dividir por 2, dava 1,41666, que já é uma aproximação melhor. Já estou mais perto da raiz quadrada. E isto funciona para qualquer aproximação. Portanto, a ideia do meu algoritmo para calcular aproximações à raiz quadrada vai ser começar com uma primeira aproximação e depois, sucessivamente, ir fazendo aquelas transformações até chegar a um ponto em que eu estou satisfeito com a aproximação. Então, descrito em português, o meu algoritmo tinha estes 3 passos. Começo com uma aproximação inicial, x à raiz de a, e, por exemplo, podemos pensar, em vez de fazer a raiz quadrada, fazer a divisão por 2. É bastante diferente, mas é uma aproximação que nos vai servir para começar. E depois, no passo 2, vamos ver se já chegamos suficientemente perto. E este perto está entre aspas, porque depois temos que pensar o que isto quer dizer de forma mais rigorosa. Se estivermos suficientemente perto, terminamos. Caso contrário, vamos usar aquela transformação de fazer x mais a sobre x sobre 2 para calcular um x'. E repetimos outra vez o passo 2, tomando para novo x o meu x'. Portanto, eu vou sempre melhorando a aproximação até chegar suficientemente perto da raiz. E esta é a minha ideia para o meu algoritmo. Portanto, vamos ver um exemplo. Eu queria calcular a raiz de 2 usando este método. Como é que eu começava? Eu começava, por exemplo, com a primeira aproximação a ser o raiz de 2 sobre 2, que era 1. A seguir, vamos dizer que o 1 ainda não é suficientemente bom. Então, vamos calcular a primeira aproximação, que será melhorar desta forma. Calculamos o x mais o 2 sobre o x e dá-me 1,5. É a segunda aproximação. Depois, ainda não estou contente com esta, ainda não é muito boa. Vou continuar e fazer mais uma. E faço mais uma, 1,5 mais 2 a dividir por 1,5 sobre 2, e dá-me o tal, como vimos há bocado, 1,4166. E agora ainda faço mais um passo, e volto a fazer esta conta com este número que me obtive da outra vez, e obtenho uma aproximação melhor, 1,4142, e este até já está com estas 4 casas corretas da raiz quadrada de 2, se experimentarem no meu calculador. E vamos dizer que eu já estou contente, já chega, já não preciso de mais e concluo que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente este valor. Pronto, este é o meu algoritmo. E até agora eu não meti computadores ao barulho. Eu fiz estas contas à mão, com uma calculadora, por exemplo, e com um ser humano a seguir os passos. Porque é esta a ideia de um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de passos para resolver um problema, que pode ser feito, em princípio, por um ser humano, ou por uma máquina. A partir do momento que nós temos máquinas, os algoritmos tornaram-se muito mais importantes, porque nós conseguimos resolver com máquinas os algoritmos de forma muito rápida e podemos fazer algoritmos muito mais complexos do que poderíamos fazer à mão. Mas a ideia é a mesma. Vamos agora pegar e codificar este algoritmo num programa em um computador. Portanto, vamos traduzir este algoritmo, para um programa em Python. E eu vou fazer isto interativamente, ou seja, vou mudar para uma janela em que eu tenho um editor de texto que me permite escrever um programa em Python e vou, sem explicar a linguagem, porque eu vou escrevê-lo de uma maneira que vou começar a explicar à medida que escrevo, vamos traduzir aquele algoritmo. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero explicar ao computador como calcular raízes quadradas. Então vou dizer que vou definir um procedimento que eu chamo raiz. Mas a raiz quadrada precisa de um argumento. Eu vou calcular a raiz de alguma coisa. Então vamos calcular a raiz de um número A. Ok. Estou a explicar como calcular a raiz quadrada. Eu vou já pôr aqui um comentário a dizer calcular aproximadamente a raiz de A. Este texto é apenas um comentário. Lembrem-se daquilo que o Donald Knuth disse, um programa é para um ser humano e para uma máquina. Portanto, a parte do comentário é para o ser humano. A máquina não tem nenhum interesse no comentário. Agora vamos ter que ser vamos explicitar o que é aquele processo de melhorar a raiz, que era
o de calcular este passo aqui, não é? X mais A sobre X a dividir por 2. Então, eu vou explicar, dentro do processo de raiz, como é que se faz o melhorar. Como é que eu melhoro uma aproximação X? E a maneira como eu melhoro uma aproximação X é fazendo uma conta e retornando esse resultado. E o conta é X mais A sobre X a dividir por 2. É aquela fórmula. Portanto, acabei de explicar ao computador como fazer a melhoria da solução. E a seguir vamos ter que explicar o que é estar perto da raiz. Quando é que um x está perto da raiz? Bom, aqui havia várias maneiras de definir isto, mas eu vou fazer uma maneira particularmente simples, que é assim. Eu vou elevar o x ao quadrado, subtrair o meu valor de qual eu quero a raiz, o a, e ver que esse número é pequeno, é abaixo de uma centésima, por exemplo, em valor absoluto. Portanto, vou fazer isso com esta expressão. O valor absoluto de x vezes x menos o a é menor que 0,01, uma milésima. E agora já defini de forma rigorosa o que é este processo de melhorar e o processo de estar perto da raiz. E então estamos numa altura em que eu posso traduzir este algoritmo. Começar com uma aproximação inicial, que será A sobre 2. Portanto, a minha aproximação inicial vai ser A sobre 2. E agora, enquanto não estiver suficientemente perto, eu vou traduzir isto para Python, quase literalmente traduzindo para inglês, while not perto da raiz o x, vamos melhorar a aproximação x. Vamos tomar para o novo x o resultado de melhorar o x atual. E este processo vai repetir tantas vezes quantas necessárias esta ação, enquanto a aproximação não for suficientemente boa. E no fim retornamos à aproximação final. É a solução que nos satisfaz. E com isto acabamos o nosso programa. Vamos então correr o nosso programa com alguns exemplos. Por exemplo, eu vou começar por correr um que nós sabemos a raiz facilmente, que é, por exemplo, 4. A raiz de 4 é 2, não é? E eu obtive até uma resposta exata, sem qualquer erro. Por acaso, acontece obter uma resposta absolutamente exata. Se eu tentar um outro número, por exemplo, vamos tentar a raiz de um outro número que eu sei a resposta de cor, que é 25. Vou obter o resultado exato seria 5. Nós não obtemos o resultado exato porque paramos a partir de uma certa precisão. Mas obtemos um resultado que está correto até a quarta casa. E por último, podemos experimentar a raiz de 2. E dá-me uma aproximação à raiz de 2, 1,41, 42, etc. Que também tem pelo menos umas 4 casas corretas. Portanto, este exemplo mostra como um programa serve para descrever um método para resolver um problema de forma rigorosa. E essa descrição é para seres humanos, tanto como é para máquinas. Eu acabei por descrever o que é que queria dizer com melhorar a aproximação, com estar perto da raiz e com fazer este processo que se chama uma iteração, uma repetição de uma tarefa até algo acontecer, um número de vezes que for necessárias. E, portanto, neste programa eu acabei por ilustrar uma série de exemplos de coisas que são importantes em computação. Pronto, e este é o exemplo que nós vimos ao bocado e o programa final fica aqui. E com isto termino o que tinha para vos dizer e estou aberto a perguntas. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação. Vamos só esperar um bocadinho, a ver se surge alguma questão. Podem colocar as vossas questões em cima, onde tem o ponto de interrogação. Volto também a relembrar que podem visitar o expositor de Ciência de Computadores e conhecer um pouco mais sobre esta licenciatura e também tirarem lá as vossas dúvidas. Pronto, penso que não vamos ter questões, professor. Acho que ficaram todos muito elucidados. Muito obrigada pela sua apresentação e até uma próxima. Obrigado.